Oi gente, meu nome é Mariana e esse é mais um vídeo do projeto NaNoWriMo, que vai trazer dicas de escrita todos os dias de novembro aqui no canal. Se você não conhece ainda o projeto e nem sabe o que é NaNoWriMo, dá uma olhada aqui nessa playlist, ok? No vídeo de ontem, especificamente, eu falei sobre a criação de conflitos, que é uma parte bem importante da sua história. E hoje, para pegar o gancho dessa aula anterior, eu vou falar sobre o outline, que é basicamente o planejamento de sua história e, consequentemente, desses conflitos. De um jeito bem básico e tradicional, uma história tem que ter um começo, um meio e um fim. O outline serve exatamente para você planejar cada uma dessas partes. Pode ser de uma forma bem detalhada, escrevendo mais ou menos o que vai acontecer em cada cena, ou pode ser uma forma geral, assim, se você ainda não tiver muita ideia do que vai escrever e, enfim, quer apenas que ela flua. O importante mesmo é você ter essa estrutura na cabeça. Lógico, existem diversas formas de se começar uma história, mas eu vou me focar no básico, na estrutura básica. No começo da sua história, você apresenta seus personagens, apresenta a ambientação, apresenta o tom da sua história realmente. E, claro, o conflito aparece pela primeira vez nesse começo da história. E aí, é no começo da história que acontece aquele momento que vai mudar a vida do seu personagem. Aquele ponto da história em que ele não pode mais voltar para a vida normal que ele tinha antes. É aquele ponto em que tudo muda. É naquele momento em que seu personagem se dá conta que ou ele encara o conflito dele de vez assim, olho no olho, ou então nada vai mudar. Ou pode ficar ainda pior. O meio da sua história é o desenvolvimento dela. É tudo o que vai acontecer com o personagem a partir do momento em que ele resolve, ou que resolvem por ele, que a vida dele precisa de uma mudança. Então, duas coisas são muito importantes nessa parte da história. Primeiro, o desenvolvimento da personalidade dos seus personagens e dos relacionamentos entre eles. Tem que prestar muita atenção para não deixar nada muito superficial, para que sua história realmente tenha um sentido maior. E a segunda coisa muito importante é o timing, porque nesse desenvolvimento você nem pode ser rápido demais, porque, enfim, é o desenvolvimento da sua história, é a grande parte da sua história, mas também não pode encher muita linguiça. Você precisa achar o tom e o ritmo certo da sua história para que você não deixe o leitor assim, esbaforido de tantos acontecimentos, de tanta coisa acontecendo e nem chateado porque nada acontece. Ah, isso também é muito importante no começo da sua história, na verdade da história inteira, mas o começo é muito importante porque muita gente desiste de um livro logo nas primeiras páginas porque simplesmente a história não anda. Todo o desenvolvimento da história leva ao clímax, aquele momento em que você espera que seu leitor segure a respiração e fique... O que é que vai acontecer? É nesse momento da história em que tudo começa a se desenrolar e você vai levando o seu leitor para o final da sua história. Essa parte pode ser problemática caso você tenha perdido o ritmo do desenvolvimento e aí o clímax fica muito pro final da história e aí ele acontece e o leitor fica, ué. E a parte final do seu livro, da sua história, é justamente quando acontece o desenrolar dos acontecimentos e a resolução de todos os conflitos vem. Também nesse final o ritmo é muito importante para que não acabe a sua história abruptamente e nem também fique enchendo linguiça com coisas que não são realmente necessárias, mas você precisa ter o tom e o ritmo certos para que a sua história termine realmente coerente com o resto da sua história. Então é isso, gente. Se você tem alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Como vocês já sabem, amanhã também tem vídeo novo, todos os dias de novembro vai ter vídeo novo sobre escrita aqui no canal. Então compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que também querem escrever o seu primeiro ou 10º livro. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Eu volto amanhã. Tchau!